Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a Epístola de Tiago. Muito bem. Agora aqui na tela do computador, vamos então aos ensinamentos na carta de Tiago. Lembrando que qual é o propósito dessa série de vídeos? Se é a primeira vez que você assiste aos vídeos dessa série, eu gostaria de te lembrar, te alertar que esse não é um estudo teológico. Nós não estudaremos com profundidade, nós não faremos uma análise versículo a versículo, não vamos abordar contexto histórico, data, autor, questões culturais, geográficas, nada disso. Por quê? Tudo isso é muito importante, porém, dentro do que o Espírito Santo me direcionou para fazer com essa série de aulas, é de compartilhar ensinamentos que apenas ao ler esses ensinamentos, nós já extraímos algo de prático para a nossa caminhada cristã. Então, você fazendo a sua leitura diária, lê o versículo, o texto, os versículos do texto ali, e naquela leitura você já extrai uma prática para a tua vida cristã, sem a necessidade de uma análise aprofundada, que é muito saudável, eu gosto de fazer, porém não é o propósito deste vídeo e da série destes vídeos, certo? Então são verdades que cada livro ensina e as ações para a qual somos convocados a aplicar, a colocar em prática, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar com você na carta de Tiago é como ter paciência nas tentações. A provação da fé produz paciência, capacidade de suportar, que é a marca do crente maduro. O crente maduro, ele é casca grossa, ele tem as costas rígidas, duras, firmes, aguenta, suporta, entendeu? Somente sob pressão de tentações é que o crente pode verificar a verdadeira profundidade de sua fé em Deus. O coração determinado não hesitará, mas regozijará no conhecimento da bondade de Deus. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria ao passardes por várias provações. Regozije quando as tentações surgirem para testar sua fé. Tiago 1:3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Saiba que a paciência resulta quando sua fé é posta à prova por suas tentações. Tiago 1:4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha aqui, ó. A perseverança gera uma ação completa, tem uma ação completa. Dessa forma, nós somos perfeitos e íntegros. O que é algo perfeito? Que não falta nada. O que está completo, inteiro, íntegro, que não falta nenhuma parte, em nada deficiente. Então, a perseverança produz essa ação completa de forma que, vamos dizer assim, no cardápio da nossa prática de vida, da nossa piedade cristã, nenhuma característica nos falta. Nenhum resultado, nenhum fruto de um cristão, que um cristão deveria dar, ele falta, porque produz em nós essa ação completa. Então, suporte de modo que Deus tenha tempo suficiente para motivar
o cristianismo que ele pretende através da tentação. Na verdade, cristianismo é de forma equivocada, eu escrevi aqui, mas suficiente para motivar a vida cristã, ok? A vida piedosa de você que ele pretende através desse momento. Então, Romanos, capítulo 8, os versículos 28 e 29, a palavra de Deus nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça sabedoria a Deus. Quando ocorrer uma tentação, se não souber o que fazer, ele sabe, e ele quer ajudá-lo em suas tentações. Podemos pedir essa sabedoria a Deus. Devemos pedir sabedoria a Deus para lidar com as questões. Eu estou gravando aqui esse vídeo para o canal, para a série, e tem uma série de lições completa, de 21 aulas, se eu não me engano, em que o pastor Alexandro Salles, na Igreja Bíblica Cristã, minha igreja, ele ministrou ao longo de 21 domingos uma série de lições onde ele nos ensinava a carta de Tiago, versículo a versículo, e de uma forma maravilhosa. Todos esses textos que nós estamos lendo aqui, você vai encontrar um ensinamento profundo, muito profundo, explicado de forma simples, com aplicação prática, com conhecimento, que vai enriquecer muito a sua vida espiritual, que vai te edificar bastante. Inclusive, eu criei uma playlist aqui no canal, você tem acesso para todos os vídeos dessa série de aulas, desse estudo da carta de Tiago, ok? Tiago 5, 7 a 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então que nós desenvolvemos a nossa paciência para receber a sua colheita e a coroa da vida que deseja. Você precisa perseverar. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Então nós precisamos ser pacientes. Lembra que nós vamos da paciência, da capacidade de suportar as adversidades, as tentações, as provações. E suportando, eu vou fortalecer o meu coração. O que é o coração? O coração é disposição interior. Eu vou fortalecer a minha disposição interior, ok? Sejamos assim pacientes no Senhor. Segundo tópico que eu quero abordar é da importância de sermos praticantes da palavra. Exatamente o propósito dessa série é isso, é que nós sejamos praticantes, não leitores da Bíblia, mas pessoas que vivem a Bíblia, ok? Aquele que tem os mandamentos e os guarda, não é aquele que simplesmente tem os mandamentos, são os que amam o Senhor, João 14, 21, mas aqueles que têm os mandamentos e guardam, ok? Que praticam. Jesus assemelhou aquele homem que construiu, edificou a sua casa sobre a rocha, cavando no profundo para encontrar a rocha, àqueles que praticam a sua palavra, que dão ouvidos à sua palavra. E esses que dão ouvidos à palavra são os que vivem a vontade de Deus e
são conhecidos do Senhor, ok? Então a importância de praticarmos a palavra e a importância dessa série de aulas. A obediência à palavra de Deus realiza a obra de Deus. Por quê? Porque se eu obedeço à palavra, eu vou fazer o que a palavra me manda fazer. Se a palavra é de Deus, o que Deus fala para eu fazer é a obra que Ele quer que eu faça. Então, obedecer a palavra é fundamental. Devemos ouvir a palavra e realizar a obra. Escutar e não fazer nada é sinal de um coração enganado. Sabe quando você presta o culto ao Senhor, participa do culto com os irmãos, ouve a pregação e você não faz nada, não coloca em prática nada do que você ouve da pregação, da escola bíblica, os vídeos aqui, entendeu? A sua leitura diária, a meditação diária. Você está enganado, você acha que é um cristão, mas não é, desculpa. Não, quer dizer, desculpa nada. Não vou te pedir desculpa não, mas você não é crente em Jesus Cristo. Você não é um discípulo de Cristo. Que se você é um discípulo de Cristo, você vai viver a palavra dele, ponto. Não tem para onde fugir, ponto. Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Por quê? Porque ele fizer, ele está fazendo a vontade de Deus que está expressa na palavra. Ora, é simples isso. Só falta nós tomarmos vergonha na cara e vivermos a palavra. Essa é a verdade. Então avalie. Em quais áreas você alega ter fé enquanto suas ações declaram descrença? Você diz que, por exemplo, que você crê que a família é um projeto de Deus e você negligencia no cuidar da sua família. Você está se enganando. Você crê, por exemplo, que o Senhor ele é poderoso para suprir as necessidades, cuidar da tua vida, materialmente falando. Mas você é uma pessoa que gasta muito, comprando muitas coisas. Se você não tiver muitas coisas, eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor o sabe. Você compra muitas coisas, porque na verdade você só se sente seguro quando seus olhos veem muitas coisas que foram compradas, que estão na tua casa, no teu armário, seja o armário do quarto, seja o armário na despensa, seja a geladeira, seja a sapateira, porque a sua segurança não está no Senhor, a sua segurança está na quantidade de coisas que você possui. Então isso mostra que a sua fé falha, você está se enganando. Você crê, você diz, você declara que crê que Deus pode realizar uma obra maravilhosa de salvação na vida dos teus vizinhos, dos teus familiares, dos teus parentes, mas você não se digna a pregar o evangelho para eles. Você está se enganando. Você crê que Deus pode salvar, mas você não ora e não fala de Cristo para ele. Você não ora, não dá bom testemunho e não compartilha o evangelho a eles. Você está se enganando. Então você precisa reconhecer essas áreas. As áreas que você alega ter fé, só que as suas ações estão dizendo diferente. Estão mostrando uma descrença. Entende isso? Então decida agir na fé que você tem. A fé, ela não é só a crença. A fé é você acreditar, você confiar e você se comprometer. Então pratique hoje o que você proclama, assim como eu preciso fazer. Terceiro tópico
é aprender a evitar a parcialidade. Nós, por conta de características nossas humanas, nós temos mais afinidade com uns do que outros. Gostamos de... aquele que gosta mais de plantar, nós também gostamos, então trocamos muita ideia sobre isso, conversamos bastante. Olha, nós gostamos de determinado lazer, é algo comum nosso, então nós temos uma afinidade. Isso é natural, ok? O nosso esforço é conviver com aqueles que são diferentes de nós, que têm gostos diferentes, preferências diferentes. Porém, o ponto aqui do texto que nós vamos ler era da preferência que acontecia ali à igreja, e Tiago precisava tratar isso em relação a algumas pessoas dentro da comunidade ali, da congregação, receberem uma maior atenção, um maior zelo, um maior cuidado, por conta dessa posição diferenciada que possuíam ali. Nós vamos ver isso nos textos. Então, alguns podem afirmar que preferir os ricos e famosos é apenas humano, mas a Bíblia rejeita a parcialidade. Você entende isso? Deus não é um exaltador de pessoas, e seus filhos também não devem ser. Então Deus não faz partidarismos em privilegiar, em exaltar a mim e a você não. Entendeu? Não é porque eu estou gravando essa aula aqui, porque por mim eu nem gravava. Te falar a verdade, você sabe que eu estou muito tempo sem... Se você acompanha os vídeos, você sabe que tem muito tempo que eu não tenho gravado vídeos. Estou gravando muito espaçadamente. E antigamente o intervalo era bem menor, essa série já era para ter sido concluída. A realidade que eu vejo mesmo é que eu acabo priorizando outras coisas porque eu não quero gravar. Eu estou numa fase, abrindo aqui meu coração para você, de que eu tenho ficado meio constrangido de gravar vídeo. Eu já sou reservado, então é uma postura minha, faz parte do meu temperamento, da minha personalidade, ser alguém mais reservado, mais introspectivo. E no Senhor é que eu preciso dar a cara a tapa, abrir mão de mim, negar a mim mesmo. E aí eu vou priorizando outras coisas. Geralmente tem acontecido isso. Essa é a verdade, eu não posso... por isso que eu conto sempre com as suas orações, para que nós consigamos concluir essas lições para a glória de Deus. Nós já estamos na carta de Tiago e teremos, se o Senhor permitir, algumas poucas mais lições. Estamos literalmente na reta final e eu conto muito com as suas orações. Mas não é porque eu estou gravando esse vídeo aqui que Deus resolveu me exaltar e é você que não gravou, não. Entendeu? Deus não é exaltador de pessoas, você precisa entender isso. Não é porque alguém em algum momento recebeu alguma posição de destaque naquela questão específica, algo precisou ser daquela forma, ou artificialmente produziram aquilo, de que é Deus que está exaltando em detrimento ao outro. Não raciocine dessa forma, entende? Tiago capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 8. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou seja, é inconcebível um discípulo de Cristo fazer acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos?
Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então não se deixe influenciar pela posição social de uma pessoa, nem pelo status dela nas redes sociais, você está entendendo? Mostre amor a todos sem parcialidade. Jesus Cristo morreu, não foi só por aqueles não, Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então para com isso, você está pecando se você faz isso, pelo amor de Deus. Tiago 2,9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Está lendo isso? Está na Bíblia? Sendo arguídos pela lei como transgressores. Está claro isso? Diferencia entre a parcialidade pecaminosa e a honra devida. São coisas diferentes, sabe? Uma coisa é você elogiar alguém por algo que a pessoa fez, é você tratar bem. É diferente, sabe? É o respeito, é você louvar a Deus por aquilo que a pessoa fez de bom. Não é por aquilo que a pessoa tem, possui, mas por aquilo que a pessoa é e tem realizado para a glória de Deus. Você vai honrar. Você vai honrar a vida do seu pastor, a vida da sua esposa, dos pais, sabe, daquela pessoa que está realizando algo importante para a comunidade ali, para a sociedade. Você precisa honrar. Romanos 13,7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributa. A quem imposto, imposto. A quem respeita, respeita. A quem honra, honra. Tá? Mas ser parcial é pecado, ok? E em quarto, como dominar a língua. Nessa mesma série de lições que eu te falei, lá no canal da Igreja Bíblica Cristã, já devo ter colocado aqui em algum lugar o card, mas vou lembrar de colocar na descrição também, várias aulas sobre a importância de dominar a língua, aulas maravilhosas que o pastor Alexandro Salles gravou. Deu e foram gravadas, né? Não que ele gravou, ele deu a aula na escola bíblica lá, presencialmente, e as aulas foram gravadas e publicadas no canal do YouTube, para a glória de Deus. Nada pode causar mais danos do que a língua. Controlar o que se fala é uma disciplina que os crentes devem desenvolver. Olha, como isso me irrita. Como isso me irrita. E se eu não vigiar, eu também posso pecar nisso, você entende? Então é algo muito sério. Tiago 3,1. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Evite a presunção. Não ocupe a posição de mestre até Deus tê-lo colocado lá. Você aumenta a sua responsabilidade de julgamento se o fizer. Aliás, está faltando um versículo aqui. Deixa eu abrir aqui no capítulo 3. Faltou um versículo, não é só o versículo 1 aqui não, tá? Tem o versículo 2 também. Vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu que coloquei errado aí o texto. Na verdade, eu coloquei errado esse versículo, tá? Mas vamos lá. O texto fala o seguinte para nós. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo,
porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3, 1 e 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito e varão, capaz de refrear também todo o corpo. Controle sua língua. Pode ser muito incômodo monitorar cada palavra que proferimos, mas servirá para avançar na justiça, na prática daquilo que é o certo. Tiago 3, 9 a 12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Fale bem dos outros. Criticar, caluniar, difamar e fofocar são águas amargas que resultam da sabedoria mundana e diabólica. Um dia desses, uma pessoa me ligou e queria conversar e tudo, falar um pouco do que estava acontecendo na vida dela, dessa pessoa. E eu ali orientei na palavra de Deus, mostrei onde é que a pessoa estava errada, equivocada. E aí a pessoa reconheceu que entendia que as atitudes eram erradas, mas que ela queria, ainda não estava conseguindo superar aquelas questões e agradeceu por eu falar a verdade. E aí a pessoa começou a falar que, puxa, tentei falar com algumas pessoas e essas algumas pessoas, elas não me deram ouvidos, porque a pessoa assim, e eu cortei essa pessoa que estava falando comigo, e cortei de uma forma bem seca, objetiva. E aí a pessoa me perguntou se eu estava chateado, se eu estava nervoso. Eu falei, claro que eu tô, eu odeio fofoca. E o que você está querendo fazer comigo aqui é fofoca. E desculpa, não vou prestar meus ouvidos a isso. E a pessoa desligou, chateada comigo. E o que eu posso fazer? Verdade é verdade, fofoca é fofoca, pecado é pecado. E se a pessoa não quer parar de pecar, o que a gente pode fazer? A gente não pode ficar criticando, sabe? Se chegar do culto, falar do pastor, falar do louvor, falar da tia que cuida das crianças, falar da roupa de um de outro, caluniar, tem muita gente caluniando, misericórdia, difamando, fazendo fofoca. Usa sua língua para bênção, não para maldição. Isso é muito sério. Quinto tópico, quero falar de passos para desenvolver a humildade. Olha, essa é uma característica que está faltando muito em nós cristãos, ou que professam ser discípulos de Cristo. Eu muitas vezes não fui humilde, em muitos momentos da minha vida, e eu tenho aprendido com Deus a ser humilde. Tenho aprendido. Eu não sou humilde, eu tenho aprendido. E é difícil muitas vezes, em muitos momentos. Você precisa literalmente se converter ao Senhor a cada dia. A verdadeira fé, ela é humilde. E a humildade é o oposto do egoísmo orgulhoso e a ambição egocêntrica que caracterizam esse século mau em que vivemos. O egocentrismo é a essência do mundanismo, é a essência do humanismo, que é satanismo. Sabe? Quando você está sendo egoísta, você está sendo humanista e você está sendo satânico, instrumento de Satanás. Essa é a verdade. Portanto, ser uma pessoa egocêntrica é ser inimigo de Deus.
Tiago pede que os crentes sejam mais humildes. Irmãos, que exemplo maior nós não temos senão em Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vários outros textos. Vários outros textos. Tiago 4, 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Então reinicia os conflitos, recuse discussões, para de querer ter a razão. Sabe, é coisa ridícula isso. Você tem que ter a última palavra. Vê se cresce, morre. Vê se você morre. Se você sabe, você quer discutir, você quer ter razão, isso mostra que você não está morto em Cristo. Isso mostra que a tua velha natureza está bem viva. Sabe, morre. Pô, Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Nós precisamos morrer com Cristo. Então procure estar em paz com os outros, preferindo eles a você mesmo. Você não é a última bolacha do pacote. Sabe, você não é o centro do universo. Você não é o centro das ações de Deus. Para com isso. Toma vergonha. Vê se cresce, vê se amadurece. Sabe? Pô, sabe, tem coisa que me deixa chateado mesmo, sabe? Abre mão, sabe? Deixa pra lá. Vai viver a vida, vai fazer a vontade de Deus, vai meditar na palavra, vai orar, vai ser bênção onde Deus te colocar. Mas você se muda. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente não quer nem se sujeitar ao Senhor, que dirá aos outros, né? Que dirá as outras pessoas, não é verdade? Se nós não queremos nos sujeitar ao Senhor, nosso Criador, ao Deus Todo-Poderoso, ao sustentador da vida, se nós não queremos nos sujeitar a Ele, que dirá a uma outra pessoa, a outro homem? Renuncie à rebelião, entregue-se a Deus, renuncie ao diabo e rejeite todas as suas sugestões. Seja humilde, sujeite-se ao Senhor. Sujeitando-se ao Senhor, então você vai rejeitar as ações malignas, as vestidas malignas, e assim você vai ver que Satanás vai retroceder, é o que a Bíblia disse aqui para mim e para você. Ok? De tentação a gente foge, mas o diabo, nós nos sujeitamos primeiro a Deus e resistimos a ele, ao diabo, entendeu? Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Mas de que forma que eu chego a Deus? Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Eu me sujeito a Deus, eu me achego a Deus. Mas de que forma? Purificando a minha mão e limpando o meu coração. Não é de qualquer jeito, ok? Apresse-se em confessar o pecado. Nada torna o homem mais efetivamente humilde do que admitir com sinceridade que ele é um pecador. E o teu orgulho e o meu orgulho está nos levando para um caminho de perdição. Precisamos confessar o nosso pecado e reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus. E é claro, se você se arrependeu dos seus pecados, confessou a Deus, se abandonou, que, né, o abandono, o confessar com o abandono é que demonstra que você verdadeiramente se arrependeu. Sendo assim, dessa forma, você é santo, é um santo. Porém, você tropeça, e esse tropeço é o pecado, ok? Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então renuncie à calúnia, ao invés disso fale bem dos outros, mesmo em seu próprio descrédito, sabe? Você pode achar que lá no fundo você pode ter uma dúvida, mas você não tem que ter a dúvida. Vou falar bem, falar das coisas boas.
fala que se você não tem capacidade de enxergar coisas boas em alguém, enxergue que ele é criatura de Deus e que Jesus morreu para a salvação dele também. Entendeu? Já é uma coisa boa. Agora, se a gente fica só enxergando o mal do outro, vai querer falar mal. Fale de conceitos, fale de ideias, fale de propósitos. Não fala dos outros, entendeu? Fala de ideias, fala de uma causa, fala da causa do Evangelho, fala da transformação desse mundo pelo poder da palavra de Deus, sabe? Fala de algo conceitual que devemos nos envolver, praticar, mas não fica falando dos outros, não. Tiago 4, 13 a 16. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Expresse dependência contínua em Deus. Um espírito independente entra em guerra com a humildade divina. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Faça o bem que você sabe fazer, independentemente do custo. Não fazê-lo é pecar, isso é muito sério. Isso é algo muito sério para mim e para você. Em sexto, os perigos do dinheiro. O testemunho sólido das Escrituras é de que o dinheiro, embora necessário, uma bênção de Deus, pode ser uma comodidade perigosa. Por que testemunho sólido? Porque a Bíblia está repleta de relatos de pessoas relatos de pessoas que amaram o dinheiro e instruções sobre aqueles que usam de meios equivocados para gerar riqueza, gerar dinheiro. É bem sólido, é palpável ao longo das Escrituras, tá? Apesar de nós vermos servos de Deus abençoados nessa área, é muito claro na Bíblia o perigo dessa comodidade das riquezas. As coisas que possuímos podem realmente nos possuir, precisamos ter cuidado. E aí, nos possuir pode ser a sua casa, o cuidado da sua casa, o desfrutar da sua casa, se não for o cuidado, o zelo excessivo, extremo pela família, não o cuidado necessário, mas você se consumir, ser possuído por isso, o seu trabalho, até o seu ministério pode te possuir, e não o Deus que te deu o chamado, entendeu? Então é muito perigoso isso. Deus nos pede para colocar as coisas materiais na perspectiva adequada e usá-las sabiamente sob sua direção. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, ou seja, a riqueza ela vai embora. Então reconheça o fato de que todas as possessões materiais perecerão e não terão valor eterno. Tiago 5, 1 a 6. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores, a jornada, que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e que eles roubavam, né, no salário, no pagamento dos trabalhadores.
e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Evite aquisições desnecessárias. A riqueza adquirida pode trazer problemas indesejáveis para a sua vida. Abrace a simplicidade. A simplicidade e a pobreza não são a mesma coisa. A simplicidade é simplesmente agir com responsabilidade com o que Deus lhe dá. Então, é isso. Tá certo? Então, olha, o meu desejo, a minha oração é de que você tenha sido muito edificado com esses ensinamentos, de forma que, ao você colocá-los em prática, você possa ter uma caminhada cristã e glorificar a Deus através da sua vida. Eu quero te entregar alguns presentes. Eu quero te entregar os slides dessa aula para você baixar o PDF, você assistir novamente, utilizar os slides, imprimir, usar como você quiser, ok? E também um guia, um e-book com 3 princípios bíblicos simples, mas poderosos, que se você colocar em prática, como eu tenho colocado em prática na minha vida, como outras pessoas, outros irmãos têm colocado e tem ajudado a gente a manter a vida espiritual renovada, a gente, sabe, tá sempre seguindo em frente. Onde você baixa esses presentes? Você baixa esses presentes no card, eu vou deixar aqui em cima para você, no card, tudo bem? Aparece aqui. Também vou deixar na descrição do vídeo, maravilha? E também ao final, aqui na lateral, vai aparecer para você, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.